Olá, eu sou Ricardo Robortella, líder do Ministério Clamor pelas Nações, e gostaria de te convidar a fazer parte de uma visão que é a Escola do Clamor. A Escola do Clamor nasceu em 1998, quando nós fomos profundamente tocados por uma adoração aqui em BH, e nós sentimos uma direção de derramar nossas vidas na vida desses alunos. Aí nasceu a Escola do Clamor. São 2 meses de treinamento intensivo no poder do Espírito Santo. Durante 2 meses, esses alunos são movidos por uma adoração contínua, uma intercessão pelas nações, uma mudança de caráter, uma transformação, e principalmente eu creio que o Espírito Santo ele nos convida a uma intimidade maior com ele. Eu gostaria de te convidar a fazer parte dessa visão. Vários ministros vêm aqui em Belo Horizonte derramar as suas vidas e você faz parte dessa visão. Eu creio que as nações têm sido tocadas, várias igrejas têm sido transformadas, e durante esse tempo nós temos visto muitos frutos, inclusive nas nações. Deus abençoe você, faça parte dessa visão. Aleluia. Vocês estão conseguindo me acompanhar? Primeiro nós falamos, quando você decide buscar a Deus, você mesmo, diga: eu decido buscar a Deus. Quando você decide viver uma vida cristã cheia, plena, abundante, não é uma vida cristã vã, vazia, é algo cheio. Para fazer isso, você tem que refrear a sua língua, você tem que ajudar o necessitado, e você tem que ser santo. Amém? Senão a sua vida religiosa é uma vida vazia. E agora nós falamos sobre a questão do chamado, o dom celestial, a vocação celestial. A vocação vem do céu. Nem todos são chamados para tudo, mas todos são chamados para alguma coisa. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Abra. Aleluia. A respeito dos dons espirituais, eu não quero que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Você deixava as pessoas te levar aquelas coisas sem sentido, ídolos mudos, através dos quais você era guiado. Nenhum pastor, missionário, apóstolo, sem nenhuma ofensa, você que é um líder da igreja, ninguém tem o direito de dizer o que as pessoas têm que ser no reino de Deus. Ninguém tem esse direito. A coisa mais contraproducente que um líder de uma igreja pode fazer é querer determinar em qual área os membros da sua igreja devem atuar. A única coisa que nós temos que fazer é termos reuniões cheias do Espírito, cheias da presença de Deus, porque Deus ele vai determinando. Deus ainda está no comando da igreja. O Senhor Jesus ainda é o Senhor da igreja. Nós temos que criar um ambiente de glória, onde as pessoas são chamadas, capacitadas e enviadas por Deus. Amém? Então, aqui no capítulo 12 de 1 Coríntios diz assim: por isso, porque eu não quero que vocês sejam ignorantes, Paulo diz, eu vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, afirma que Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos. Diga comigo, os dons são diversos. Eu quero em nome de Jesus que a tua cabeça abra nessa manhã para compreender isso. Existe diversidade de dons, irmãos.
O dom aqui é uma habilidade, diga assim, habilidade espiritual vinda do céu para operar algo de Deus. Amém? É uma habilidade. Existe diversidade de habilidades, não é uma só. Mas o Espírito é o mesmo. Por isso você não pode achar que a sua habilidade espiritual ela é mais importante, mais nobre do que a do seu irmão. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo. Falar contra a habilidade espiritual de um outro ministro é falar contra o Espírito Santo que opera através da vida daquela pessoa. Porque o Espírito é o mesmo. E se você quer ter um ministério frutífero, aprenda a regozijar com os frutos que é dado na árvore do vizinho. Aprenda a regozijar com os frutos ministeriais do seu colega, da pessoa que também está sendo usada por Deus. Ninguém cresce ministerialmente criticando o ministério dos outros. Ninguém cresce tendo ciúmes, porque enquanto você é ciumento, Deus sabe que você ainda é um menino que não pode confiar nada a você. Tem gente que se morde quando vê um outro se dando bem. Isso é obra da carne, não é obra do Espírito. Você tem que se alegrar, regozijar mesmo, dar glória a Deus, conquistar, dominar a sua inveja e dizer assim: fica quieta porque eu vou dar uns pulos aqui de alegria por causa do meu irmão que prosperou. Ninguém prospera querendo o mal das outras pessoas. Amém? Diga assim: o Espírito é o mesmo. Há também diversidade nos serviços. O que é serviço? A palavra grega aqui é a mesma palavra ministério. Existe diversidade nos ministérios. Ministério significa serviço, ministrar significa servir. Muitos de nós queremos ser chamados para ser servido, é para ser chefe. Aqui está falando que você tem que servir, tem que ser um serviçal. Ter um ministério significa ter um trabalho de servir pessoas. E quanto mais você serve, mais você é exaltado, porque aquele que quer ser o maior tem que ser o menor, aquele que quer ser exaltado tem que servir os irmãos. Amém, querido? Tem que trabalhar em prol de outra pessoa sem esperar nada em troca. Diga assim: existe diversidade de serviços, mas o Senhor é o mesmo. O Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações. Existem pessoas que agem diferente de nós. Amém? Vocês acham que eu sou radical igual o Ricardo? Estão enganados, eu não sou. Eu sou mais comedido. Amém? Porque existem diversas formas de realizar o serviço. Existe diversidade no serviço e existem formas mil de fazer aquilo funcionar. E sabe o que nos mantém juntos? É o respeito. Eu não entendo tudo que ele faz. Vocês pensam que eu entendo? Não, ninguém consegue. Você consegue, Simone? Não, mas ela respeita o marido e sabe que Deus é que opera através dele. Eu respeito ele e sei que Deus usa a vida dele. Olhe para o irmão do seu lado. É seu colega de ministério, seu colega de serviço. Respeita ele. Existem diversas formas de fazer a mesma coisa, mas tem que ter respeito. Amém? Quando eu comecei a pregar, eu chegava nas igrejas, eu queria mudar tudo na igreja. Mas esse pastor não sabe nada, o cara está dirigindo a igreja tudo errado. Na verdade não era que eu era sábio, não, eu era um tremendo de
de um bobo, não respeitava que existe diversas formas de fazer a mesma coisa. Existem umas que dão mais certo, mas cabe cada um descobrir a sua. Então nunca, como ministro de Deus, chegue num lugar criticando a forma que as coisas são feitas, porque existem milhares de formas. Até na tua própria igreja. Talvez você mesmo já criticou. Pode levantar a mão e confessar o pecado agora mesmo. Aí, ó, que tanto de pecador. Não filme, hein? Não filme não, viu, Gustavo? Aqui, eu libero perdão sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. Vocês erraram. Ah, mas eu posso fazer melhor. Então faça, não critica. Porque existe a diversidade nas realizações. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Mas é Deus, diga assim, é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A minha forma de ministrar não é a única, a minha forma de servir não é a única. Existem diversas, mas é Deus que está usando as pessoas. Amém? Aleluia. A manifestação do Espírito. Aqui nós falamos da manifestação de pessoas. Até aqui nós falamos sobre a manifestação de homens e mulheres cheios do Espírito. Amém? Agora nós vamos falar da manifestação do Espírito. Consegue separar isso? Até esse versículo nós falamos sobre ministrar, sobre servir as pessoas, sobre realizar coisas em Deus. Mas agora aqui tudo muda. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Vamos repetir junto? A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Então, ou seja, Deus vai olhar do céu, Ele vai olhar a edificação da igreja e vai olhar, encontrar homens e mulheres disponíveis e vai dar uma concessão. Você sabe o que é uma concessão? Aqui nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de perder a salvação, mas eu estou falando de perder concessões. Deus, ele investe na sua vida espiritualmente. Amém? Aí Ele investe em você, te dá o dom de curar pessoas, mas você não cura. Você quer gravar um CD e cantar e tal. Você larga os doentes para lá, e aquela concessão que foi dada a você, ao invés de curar pessoas, está matando pessoas, porque você está negligenciando o serviço que você deveria fazer. Você deveria ir para os hospitais, orar pelas pessoas, ir nas casas, orar pelas pessoas, porque a pessoa que tem o dom de curar, ao invés de procurar as plataformas, tem que procurar os hospitais, procurar ir onde existe uma maior demanda. Só uma pessoa burra, né, é que vai pescar onde não tem peixe. Se Deus me der o dom, se um dia Deus falar, olha, estou te ungindo para curar os enfermos, os meus maiores eventos serão dentro dos hospitais, né? Eu sou capelão, eu vou pegar serviço 8 da manhã e largar 6 da tarde, vou orar por tudo quanto é enfermo que tiver dentro do hospital. Para que eu vou me cansar, ficar gastando gasolina? E não, eu vou para o hospital, os doentes está tudo aglomerado lá me esperando. Já fizeram tudo para me esperar. O cara está lá bonitinho, limpinho, eu só chego, olha, ele é curado. Tum, 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 tum. Porque o dia que Deus me levantar para curar enfermo, vai ser igual agora. Eu posso orar por alguém em qualquer esquina, a pessoa é tocada pelo poder de Deus. Se um dia, presta atenção, Deus me levantar para curar enfermo, não vai ser uma eventualidade de alguém que ficou curado por acaso, não. Vai ser toda vez que eu orar por um enfermo de qualquer doença, ele ficará curado. Eu quero que vocês entendam isso. Não será uma tentativa, será um serviço. Se Deus me levantar para operar milagre daquele tipo, operações de maravilha, que a perna cresce, que o dente sai para fora, que o osso fica ligado, que a pessoa emagrece na hora, eu quero que você saiba que toda vez que eu orar por alguém, ela vai receber aquilo, porque eu vou dedicar a minha vida. Por que eu vou dedicar a minha vida? Porque é uma concessão, né? Por exemplo, vocês que
mora num estado que tem pedágio, aquilo ali é uma concessão. Se a empresa não cuidar da estrada, ela vai perder a concessão para outra pessoa.